Olá, queridos, sejam todos bem-vindos, bom dia a todos e bem-vindos a mais um devocional em nosso canal Rotina de Oração. E desde já que Deus abençoe grandemente o seu dia, esse dia 16 de junho, né? Que Deus continue abençoando grandemente este dia, que seja um dia abençoado. Sou o pastor Maxiel e eu tenho palavra de Deus para o seu coração hoje, tá bom? Hoje em nosso devocional, irmãos, nós vamos falar sobre na verdade, é uma pergunta, né? Estava ontem no meu devocional e pensando sobre essa pergunta, pensando sobre o cenário que estamos vivendo. Eu não sei vocês, como no devocional de vocês, se vocês gostam de anotar, escrever, né? Eu sempre gosto de escrever aquilo que Deus vai falando e ministrando ali ao meu coração. E aí eu sempre registro, né? Isso é importante. Deixa aí uma dica para você também fazer isso, tá bom? E a pergunta que eu deixo aqui para o nosso devocional é: como você age quando você recebe uma má notícia? Diante desse cenário que estamos vivendo, diante das crises que os noticiários trazem todos os dias, somos bombardeados de todos os lados. Você está em rede social, você está na televisão, a gente é bombardeado em todo instante com dificuldades, seja na área financeira, familiar, religiosa, em todos os aspectos, né? Político, infelizmente estamos vendo. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor nos alertou que nos últimos dias nós passaríamos por aflição. Neste mundo, enquanto estivermos aqui, passaríamos por aflição. Então isso não é nenhuma novidade para nós, não deve ser novidade para nós, mas nós devemos ter paz e continuar firme no Senhor. O texto que eu quero trazer para a nossa reflexão está lá em Esther, no capítulo de número 4, verso 1, que vai dizer assim: quando Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando alto e com amargura. Mardoqueu estava vivendo uma situação que havia uma notícia ali que o deixou muito triste, né? Um dos braços direitos do rei levantou um decreto para exterminar tanto a vida de Mardoqueu como também a vida de todos os judeus. E nisso ele, quando recebeu essa notícia desse decreto, ele simplesmente ficou transtornado, triste e abatido com a situação. E você? Como você recebe uma má notícia? Quando vem uma situação difícil, alguma coisa assim que entristece seu coração, como é que você age? Lutero, ele diz uma frase muito interessante. Ele diz que quando recebe uma má notícia, ele canta louvores para envergonhar o diabo. Ele canta louvores, salmos para envergonhar o diabo. Nós devemos ser assim também. Nós não devemos ser um ser circunstancial, que a circunstância nos domina, aflora nossas emoções de uma maneira negativa. Nós devemos entender que tudo o que passamos aqui é para a nossa fé continuar sendo fortalecida. Embora algumas coisas nos entristeçam, mas nós devemos continuar firmes no Senhor, nós devemos continuar olhando para o alvo. Agora, essa história de Mardoqueu nos traz algumas lições, queridos. A primeira lição que a gente entende quando ele recebe essa má notícia é que Mardoqueu entristece, né? Ele sente aquela tristeza, e nós devemos entender que nós não somos super-homens, nós não somos homens de aço, que quando recebe uma notícia ruim, ficamos ali intactos e não sentimos isso. Isso não tem nada a ver com ser frágil, tá? Sentir a tristeza não tem nada a ver com fragilidade, mas sim com entender nossas emoções. Embora que eu estou aqui dizendo, não é para você valorizar as suas emoções, os seus sentimentos. Estou dizendo que nós devemos sentir o que estamos passando naquele momento, o que estamos vivendo. Então, Mardoqueu, ele se entristeceu, ele simplesmente sentiu
aquela notícia que o afetou, e por isso que ele ficou extremamente triste. Naquela cultura judaica lá em Israel, era muito comum, quando se recebeu uma notícia ruim, podemos dizer assim, rasgar o manto e jogar a cinza. Isso é um ato de humilhação. Isso é um ato de passar para as pessoas que está extremamente triste e que está precisando do agir da graça do Senhor e da bondade do Senhor. Mardoqueu, ele simplesmente sentiu o que estava passando, sentiu suas emoções e não fingiu. Mardoqueu também, ele nos ensina que apesar dele ter sentido, teve a reação das suas emoções, ele não ficou prostrado. Apesar da tristeza, ele não ficou prostrado diante da situação. E quantas pessoas que ficam prostrados, que se recuam, que se isolam e que não querem mais se envolver com as questões do que faziam antes de receber a notícia. Mardoqueu não parou, ele continuou servindo ao rei, ele continuou ali trabalhando. E uma das questões que devemos fazer quando receber as notícias é continuar em nossas rotinas, em nossas tarefas. Então, ou seja, o que fazer quando, apesar de Mardoqueu sentiu a tristeza e não se prostrou, mas o que eu devo fazer? O que você deve fazer quando receber uma má notícia? Primeiro, quando você receber uma má notícia, não paralise a sua vida. Não paralise a sua vida. Porque tem pessoas que param tudo, param de sonhar, param de estudar, param de congregar, param de ver os amigos. Tem pessoas que se isolam, que recuam, e não é o tempo para isso. As notícias vão estar aí, mas ela não pode afetar a sua alma, ela não pode te paralisar, não pode te estagnar. Lembre-se sempre que nós podemos passar por tristeza. Tristeza é um estado, como dor de barriga, dor de cabeça, né? A gente passa por essas situações, no momento de enfermidade, nossas vidas, a gente passa por isso. É um estado. Agora, não é o que eu sou. Nós somos felizes em Cristo Jesus. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, nós devemos entender, irmãos, que tristeza é um estado. Não pode nos dominar. Se eu vivo triste ao longo de anos na minha vida, aí eu preciso procurar a ajuda de um profissional. Precisamos procurar. Agora, tristeza é um estado em nossas vidas. Estou triste, mas não sou triste porque eu tenho uma verdadeira alegria, que é o Senhor Jesus. Amém? Outra coisa que aprendemos e o que fazer diante das notícias ruins ou de uma má notícia é que nós devemos permanecer firmes. Lá no Salmo 112, verso 7 diz: não se atemorize com as más notícias. Olha o que ele está dizendo: não se atemorize com as más notícias. O seu coração é firme. Confie plenamente no Senhor. Então nós devemos confiar plenamente no Senhor. O nosso coração é firme. Não devo me abalar com as más notícias. Eu não devo ficar inquieto por causa das más notícias. Naquela época já existiam as más notícias, quanto mais nos dias de hoje. Mas nós devemos não deixar essas más notícias afundar as nossas emoções e nossa alma. Meu querido e minha querida, nós devemos permanecer firmes. Talvez você recebeu algumas notícias que não agradaram o seu coração, mas é um tempo de permanecer firme, é um tempo de olhar para o Senhor. Não perca Jesus de vista na sua vida e continue firme e inabalável no Senhor. Mantenha-se na rocha que é o Senhor. Mantenha-se firme no Senhor. Todos nós recebemos notícias que não agradam o nosso coração, mas isso não pode afetar a minha e a sua fé. Eu te convido a orar nesse momento, no nome de Jesus. Senhor nosso Deus, diante de tantas notícias, nós queremos nos colocar diante da Tua presença. Nos ensina, Deus, a permanecer firmes. Nos ensina, Deus, a não recuar, a não parar, a não desistir. Que o Senhor, Pai, possa estar conosco, Pai. Abençoe, Pai, a vida de cada um dos inscritos, Senhor. Que o Senhor continue derramando Sua graça sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Assim eu oro, Deus, para que o Senhor abençoe esse dia tão maravilhoso que o Senhor proporcionou para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido e minha querida, se essa mensagem falou no seu coração, não esqueça, deixe um comentário,
deixe um gostei, tá bom? Isso vai nos ajudar muito. Compartilhe com outras pessoas também, tá bom? Deus abençoe, no nome de Jesus, e até a próxima.